Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Na videoaula de hoje, eu vou trazer mais um projeto para vocês decorativo para lavanderia e espero que vocês gostem. Eu já postei aqui no canal um projeto bem simples, trabalhando com aplicação de stencil, sombreado e com a imagem de um ferro. Se você ainda não conferiu essa videoaula, eu vou colocar o link aqui no card, porque foi por meio desta aula que eu trouxe essa aqui para vocês também, inspirada aí em fazer um trio para a decoração deste ambiente, que às vezes ele é um pouquinho esquecido pelas pessoas. Eu acredito que seja muito interessante explorar esse nicho de decoração de ambientes, porque de repente esse tipo de projeto pode ser um projeto de sucesso no seu ateliê. Vou mostrar bem rapidinho a peça e espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e bora pro passo a passo. E vamos fazer mais uma peça para aquele trio de quadrinhos para lavanderia como vocês me pediram. As medidas aqui da peça, as cores, o passo a passo completinho com foto, estará disponível exclusivamente para os membros aqui do canal. Se você quiser saber quais são as vantagens em ser membro, eu vou colocar um vídeo explicativo aqui no card. E para você fazer a sua inscrição, aqui na descrição do vídeo. Aqui, basicamente, eu fiz a mesma preparação que eu fiz na outra placa, que foi com o ferro de passar. Se você não conferiu essa videoaula também, eu vou colocar o link aqui para que você consiga assistir depois. Preparei o MDF, apliquei a cor mineral e eu já isolei aqui as bordinhas e já apliquei a minha misturinha de cores. Eu deixei ela aqui já preparada. Essa misturinha eu fiz com as cores aquamarina, creme e o sépia, para dar uma quebrada nesse tom forte aí do aquamarina. Eu isolei trabalhando com uma fita crepe bem fininha e apliquei 2 demãos com um pincel de pituá. Agora, eu vou estampar o stencil da OPA aí de máquina. A referência desse stencil estará lá no passo a passo, para facilitar para vocês, tá bom? Vou posicionar o stencil no centro aqui da minha plaquinha. Eu estou trabalhando com um papelão embaixo para a placa não se movimentar, mas esse posicionamento não tá muito certinho, agora sim. Coloco a fita crepe. Eu vou começar preenchendo a parte da máquina e vou trabalhar com um pincel de pituá, esse aqui é o da Condor de numeração 4. Já tenho um paninho seco para eu tirar o excesso de tinta e um papelão, que é dessa forma que eu trabalho. Venho aqui na minha misturinha de cores, trabalho bem com movimento circular, bato para tirar o excesso e a cerda também ficar com a tinta, carregar bem o pincel. E agora eu venho com bastante cuidado, dando batidinhas no centro, para descarregar aqui o meu pincel. E depois eu venho para as bordinhas. Senti o pincel descarregado, posso fazer movimento circular. Nessa região, eu vou dar batidinhas, porque o stencil ele é bem fininho, bem delicado, e eu não quero levantar a camada, ó, eu vou dando batidinhas. A primeira demão, pessoal, eu geralmente deixo para marcar mais o desenho, não foco tanto em preenchimento. Depois eu seco e aplico mais uma demão. Para eu ver, ó, se borrou, eu dou uma levantadinha. E aí, eu seco e aplico mais uma demão. Enquanto a segunda demão vai secando, eu já aproveito para fazer aqui a parte da faixa e da palavra wash. Coloquei a fita crepe só para eu não borrar essa região. Mão leve, movimento circular. Aqui eu também vou aplicar 2 demãos.
Como eu tenho essa palavra, eu preciso ser bem suave nessa aplicação aí de stencil para não borrar. Vou levantar um pouquinho, ó, para vocês verem. Seco e aplico mais uma demão. Depois de aplicar essas duas demãos, eu vou colocar esse azul pra lá, não vou utilizá-lo por enquanto. Eu vou trocar de pincel, porque eu vou começar a fazer um envelhecimento em algumas partes aqui dessa máquina e dessa palavra. Tô sacudindo a tinta aqui para que os pigmentos se misturem. Vou trabalhar com o tom âmbar. Coloco aqui no papelão. Venho com o pincel, esse daqui também é da Condor, numeração 4. Trabalho bem. Tiro aqui o excesso. E aí eu começo a fazer movimento circular, contornando aqui a máquina, com o pincel mais pra fora do que pra dentro. Nessa região, eu faço movimento de vai e vem, para não levantar o stencil. Aqui, ó, contorno seguro. E faço o contorno aqui. Meu pincel, ele tá só esfumando, ele não está pintando. Levanto pra ver. Ó, tem um pelinho de pincel aqui. É isso mesmo. Deu uma sujadinha, vem com um cotonete úmido, ó, e já limpa. Vou focar mais em algumas partes aqui. Posso dar umas batidinhas também. Aqui no wash, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma envelhecida na parte superior, aqui nas laterais da faixa. Sempre levanto pra ver se tá ficando de acordo com o meu gosto. Aqui eu vou focar mais um pouquinho. Vou secar novamente. Aqui nas bolinhas, para não ficar muito diferente, eu também vou fazer esse efeito, mas bem sutil mesmo, ok? Não vou trocar de pincel, deixa eu só levantar aqui. Não vou trocar de pincel e já vou começar a trabalhar com o breu. Tudo eu coloco aqui no meu papelãozinho. Quem quiser pode utilizar uma bandejinha de isopor, o que gostar. Aqui eu gosto do papelão porque depois eu só descarto. Nem limpei o pincel, dou uma sujadinha nele, ó. Tiro bem o excesso. E aí eu começo com o movimento circular, fazer uma sombra de profundidade. Aqui, ó. Faixa. Aqui, pessoal, a mão tem que estar bem leve, porque exageros aí é complicado depois consertar. Ó, levanto, sempre olhando antes de dosar um pouquinho mais de tinta. O stencil tá aí pra ajudar, ele já agiliza bastante a nossa vida de artesã. Mas se a gente vir com exagero borrar, depois não tem como consertar, vai ter que pintar tudo de novo. Então, calma nessa hora aí. Ó, vou colocar mais um pouquinho do breu aqui. E aí eu estou fazendo o contorno também aqui da máquina. Só que eu ainda deixo o âmbar aparecendo.
Levanto, tá vendo? Já dá um outro ar pro stencil. Simplesmente só estampar, gente, não fica legal, né? Fica com muita carinha de stencil. Dá pra gente trabalhar ainda mais nessa estampa, ó. Bacana, né? Vou aproveitar que meu pincel tá sujo de breu e já vou estampar aqui a moldura com bastante cuidado. Aplicando 2 demãos. Aqui, ó, eu vou fazer a marcação e depois eu venho focando mais em preenchimento. Após aplicar a segunda demão, esse aqui, ó, foi o resultado. Com esse stencil, nessa região, é somente isso. Eu apliquei 2 demãos aqui na bordinha. E por que eu já trouxe adiantado essa etapa aqui pra vocês? Porque muita gente tem dúvidas sobre sombreado. E eu gosto muito de sombrear com um pincel angular, porém eu sei que tem muitas pessoas com dificuldade aí nessa etapa. Então, aqui eu vou fazer uma outra forma, vou mostrar pra vocês como sombrear também, utilizando aqui o stencil. Lembrando que aqui a gente vai ter uma sombra seca, que é diferente do sombreado com um pincel angular, mas já é alguma coisa, né? Melhor do que deixar só a borda assim. Aqui eu vou isolar também. Vou dar uma paradinha aqui. Não vou chegar até a ponta, não. Já limpei aquele meu pincel que eu tava trabalhando com aquela misturinha de cores. Dou uma torcedinha. Eu vou colocar fita crepe para reduzir o tamanho dele. Mas quem quiser trabalhar com um pincelzinho menor, tudo bem também. Eu venho aqui primeiro no âmbar. Trabalho bem. Tiro o excesso. E aí eu venho, ó, com movimento de vai e vem, ou movimento circular, fazendo essa primeira sombra aqui, tomando cuidado para não levantar o stencil, ó. Para eu não ficar tirando o stencil, tendo problema aí, dor de cabeça para poder reposicionar, eu vou secar e vou fazer o envelhecimento com a cor breu. Aquele meu pincel que já tava sujinho, eu só diminuo ele também, que aí eu não preciso trocar de pincel. Aqui eu venho com a mão mais leve ainda, só pra dar uma integrada aqui, ó, no projeto, ó. Deu uma sujadinha, amigo, cotonete úmido. Pronto. Aqui eu vou tirar, ó, porque acabou passando. E vou fazer esse processo todos os lados. Eu vou fazer mais um lado aqui para vocês conferirem, mas não tem segredo. Eu vou fazer primeiro essa sombra interna e a sombra externa eu vou fazer depois com o pincel de cerdas naturais, o chato. Vou colocar aqui. Âmbar primeiro, ó. Na minha outra peça, eu fiz esse sombreado com o pincel angular. Depois eu mostro pra vocês a diferença. Levanto. Essa parte aqui que eu passei, eu já tiro. Limpo aqui também. Eu acho que o meu stencil que tá sujo aqui na parte de trás. Pronto. Vou secar e aplicar o breu. Vou continuar essa etapa aqui dos outros 2 lados e já volto pra gente também fazer o envelhecimento nas bordinhas e continuar com a técnica aqui nessa região, porque eu não vou poder acelerar com o secador.
Com essa sombra aqui finalizada, eu vou fazer uma outra sombra seca agora com um pincel chato, também de cerdas naturais. Venho aqui primeiro no âmbar. Trabalho bem aqui no papelão, ó, fazendo o movimento de baixo pra cima. Porque nessa sombra seca ou esfumado, eu trabalho com a parte da metade do pincel. E pra fazer esse tipo de trabalho é bom ter um pincel bem velhinho. Começo, ó, com a mão leve. E vou fazendo aqui as laterais externas. Pra poder integrar a pintura aqui dessas bordas com o que eu fiz de stencil. Ó. Tá seco, volto aqui, de novo, aqui, sem exageros. Vamos colocar aí que pra fazer esse tipo de projeto, vocês precisem de 2 pincéis aí de pituá. Se você não quiser lavar um único pincel e utilizar ele com todas as cores. E um pincel chato aí pra poder fazer essa sombra seca. É um projeto bem simples, vocês não precisam investir muito em materiais. Ó, tô voltando aqui pra dar uma focada maior. Ó. Só assim já tá ótimo. Vou secar pra poder entrar com o breu. E também, ó, quantas cores nós usamos. É que eu fiz uma misturinha, mas a gente tem um tom aí de azul, de repente você encontra esse azul envasado. O breu, o mineral e o âmbar. Então, 1, 2, 3, 4 cores, né? E agora o breu com o mesmo pincel, mesmo sujinho de âmbar, eu volto aqui. Começo pela ponta, pincel mais pra fora do que pra dentro. Talvez no vídeo vocês não consigam ver que o âmbar aqui ainda aparece, mas na sua peça você vai conseguir identificar assim, ó. Posso vir aqui, ó, bem suave, sem passar pro outro lado, ó. E aqui eu uso a ponta do pincel. Dou mais uma focada aqui na sombra. Um pincel mais descarregado, eu posso até focar um pouquinho mais. Pronto. Posso pôr esse pincel já de molho na água, não vou utilizá-lo mais. Antes de voltar pra máquina, fazer os acabamentos aqui, ó, porque dessa forma que está aqui, dá pra perceber que é um stencil. Aqui também, né? Daria pra gente fazer um preenchimento dessa faixa, depois fazer um sombreado com um pincel angular pra dar um melhor acabamento. Mas aqui eu quero fazer algo bem simples. Como eu falei, vocês podem usar o desenho do stencil, mas ainda assim dá um toque especial na hora de você fazer o seu projeto. Pra ficar um pouquinho diferente da outra placa, depois que eu não encerrar essa aula aqui, eu mostro a outra placa da aula anterior. Desse estilo, né, pra decoração. Ao invés de eu estampar bolinhas aqui, eu vou estampar coraçõezinhos. Então, eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Stencil da Duna, com várias estampinhas. E aí, vocês podem, de repente, pegar um outro stencil que vocês tenham com alguma estampinha pequenininha e colocar no projeto de vocês. Usem e abusem aí da imaginação. No outro eu fiz bolinha. Nesse aqui, eu vou trabalhar com coraçãozinho. Porque, gente, é uma forma de dizer eu te amo, lavar a roupa do povo de casa, não é verdade? Eu acho. É uma forma da gente ter carinho com a pessoa, ou com as pessoas, com filho, marido, mãe. Afinal de contas, a gente lava a roupa, deixa todo mundo cheirosinho aí. Deixa eu ver, pegar um outro pincel. Acho que eu vou lavar um que tá aqui comigo. Vem aqui, esse paninho tá úmido, ó, eu dou uma limpadinha nele. Eu não tô com a minha pinceleira aqui, senão eu pegava até um outro. Mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer tudo com um único pincel, ó. Torço bem pra tirar o excesso.
Aqui eu tenho que tomar mais cuidado ainda, porque eu vou trabalhar com mini estampinha. Peguei meu paninho aqui que já tá sujinho, mas dá pra usar. Cor mineral. Troquei o papelão aqui. Vou estampar esse coraçãozinho aqui maior, dando batidinhas. Eu vou estampar 2 demãos, então eu prefiro estampar tudo para depois voltar e aplicar a segunda demão, do que ficar aplica, seca. Eu prefiro fazer assim, sem segredos, né? Aqui eu vou aplicar só esse lado e a parte inferior para vocês terem uma ideia de que aqui é só repetição. Notem que eu dou um espaço e vou virando o coraçãozinho, para que a gente consiga ter uma ideia de estampagem contínua, mas um pouco despojada. Tá vendo? Agora eu até posso vir com o secador e dou a segunda demão. Ó, vou virar pra vocês verem. É isso, e eu vou continuar fazendo aqui a segunda demão e depois aplicando mais 2 demãos nas outras laterais também. Só assim a peça já fica bem bonitinha, bem graciosa, mas dá pra gente incrementar ainda mais. Essa parte aqui eu vou parar um pouquinho, vou fazer essa região, porque eu vou deixar secar natural e aí a gente dá continuidade aqui na moldura. Eu estou fazendo de uma forma bem dinâmica, mas aí você pode fazer da forma que fica melhor pra você. Eu vou colocar aqui, ó, o tom breu no papelão mesmo. Vou pegar um paninho úmido aqui, deixar aqui no cantinho, água, e eu vou fazer o preenchimento com um pincel fininho, pode ser um filete, pode ser um liner. Venho aqui na tinta, ó, dou uma trabalhadinha no papelão mesmo, com bastante cuidado para não estragar o pincel, só para deixar a tinta maleável. E aí eu vou começar fazendo o preenchimento dessas regiões aqui, ó. Acredito que uma, no máximo 2 demãos será necessário para cobrir aqui. Enquanto essa parte vai secando, eu vou voltar aqui para a moldura, porque depois o que a gente vai precisar fazer? Só uma luz aqui nessa parte que eu acabei de pintar. Para complementar, eu vou trabalhar aqui com o âmbar. Vou colocar de novo aqui na minha bandejinha. Venho com um boleador. Deixa eu ver esse tamanho aqui, acho que tá bom. Tá, para não ficar muito grande. E vou fazer um poazinho dentro de cada coraçãozinho. Troco de boleador. Venho com outro boleador. E a cor mineral também. E faço um poazinho menor. Acho que com esse daqui tá bom. Vai parecer um barrado de roupa. Acho que assim fica bem legal. E vai combinar também com o outro que eu já fiz.
É porque eu vou fazer um conjunto que eu preciso fazer todas as estampas iguais. Eu posso mesclar as estampinhas e ainda assim a combinação de cores comprova que é um kit, né, gente? Acho que é isso que é interessante. Deixar a sua imaginação aí fluir. Pronto, olha só que bonitinho que tá ficando, né? Deixa eu ver se aqui já secou. Acho que uma demão já vai ser o suficiente. Não vou aplicar 2 demãos, não. Eu vou voltar com um pincelzinho, só que eu vou trocar, que eu tenho um que tem a ponta mais fininha do que esse que eu utilizei aqui pra pintar. Deu uma hidratada em água. Agora eu vou trabalhar com o branco. Bastante cuidado. Eu vou trabalhar aqui no meu azulejo com o branco. Vou me policiar aqui para não borrar esses poazinhos. Eu vou fazer uma vírgula, tem um pelinho aqui nessas bolinhas. Ó. Essa daqui não ficou legal, cotonete. Pronto. Faço também, ó, assim, aqui onde supostamente a água da máquina. Em algumas partes aqui, eu faço essa luz. Como o projeto já ganha mais vida, né? Com esse pincel aqui é somente isso, posso guardar. Aí quem quiser pode trabalhar com um pincel de pituar, fazer uma luz seca aqui, mas eu acho que já ficou muito bonito assim. A próxima etapa é deixar esses poás secarem muito bem e fazer a pintura das bordas e do fundo. Eu vou trabalhar com a cor preta. Vou pintar aqui as bordinhas, aqui como tá no papelão, eu não vou conseguir tirar e mostrar pra vocês aqui a parte de trás. Mas eu vou fazer todos os acabamentos. E agora eu vou pegar outra plaquinha pra vocês verem como que tá ficando legal. E na próxima videoaula eu vou ensiná-los a fazer mais um projeto aí com tema de lavanderia, só que com prendedores, pra compor um trio de quadrinhos. Peguei aqui o outro quadrinho que eu ensinei na outra aula. Notem que a cor ficou a mesma, porém o acabamento, como eu fiz a sombra seca, não fica igual, ó. Aqui eu fiz o sombreado com pincel angular, dá um outro efeito pro projeto. Mas nada impede, depois de eu terminar todas essas estampagens, fazer um sombreado com pincel angular e a cor breu bem transparente para integrar ainda mais o projeto. Mas olhem que gracinha. Aqui eu já finalizei a parte de trás. O que eu vou sugerir para vocês? Na parte de trás, vocês podem, de repente, colocar uma alça de serrinha, porque a minha placa aqui, por exemplo, ela tem uma espessura boa, o preguinho ou o parafuso não vai sair para o outro lado. Ou você poderá colocar fita dupla face, ou fazer quadrinhos para colocar naquele suporte também de balcão, a pessoa pode colocar em cima da máquina. Eu acho que fica bem legal. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. E na próxima videoaula eu vou trazer o último projetinho aí para decoração de lavanderia. E caso vocês tenham alguma sugestão, é só escrever aqui nos comentários. Um grande beijo, muito obrigada e até mais. Tchau!